Aulazinha rápida aqui de Fibonacci, tá? Vou explicar uns conceitos aqui para vocês primeiro. Antes disso, vamos entender um negócio aqui. Como é que se traça Fibonacci? Primeira coisa de tudo aqui. Entenda que Fibonacci é uma ferramenta de retração. Ela indica para você quando tá... deixa eu pegar aqui uma ferramentinha de desenho. Acho que eu tenho uma ferramenta de desenho aqui em algum lugar. Cadê? Cadê? Tem aqui. Aqui. A ferramenta de Fibonacci, ela basicamente indica pra gente uns possíveis pontos. Por exemplo, imagina aí se a gente conseguisse pegar uma tendência de baixa ou de alta, tanto faz. Então acontece o quê? Um movimento maior, retração, impulsão, retração, impulsão até chegar ao pico lá, né? Aqui é o movimento A, tá? Aqui o movimento B. E aí é que vem, se a gente descobrir, imagina se tivesse como a gente descobrir o exato momento onde vai acontecer o momento C e a gente buscar o nosso alvo lá, que seria o D. Tá? É para isso que serve a Fibonacci. A Fibonacci é uma ferramenta de identificar possíveis pontos de retração, no caso a ferramenta de retração de Fibonacci, tá? E para conseguir alcançar impulsos. Então, eu já fiz uma aula sobre isso, depois você procura lá na página. Caramba, aconteceu um negócio. Enfim, qual é o lance aqui? Por exemplo, como a gente vai usar ela para encontrar um ponto de retração, o ponto zero tem que ser o ponto de que deu início àquele movimento. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo, tendência de alta. O ponto zero dessa tendência é onde deu início ao movimento. E o ponto 100 é o ponto que deu final, é o ponto atual, é o ponto que o preço está no máximo. Entendeu? Um exemplo disso aqui, ó. Aqui era um mini movimento de baixa, certo? Então, aqui é o meu ponto zero. E aqui vai ser meu ponto 100. E aí, quando o preço voltou para testar o de 50, que é um possível ponto de retração, nosso ponto C, ele ia cair, ó. Entendeu? Então, o movimento foi 1, 2, 3. Provavelmente ele vai cair até aqui embaixo. Daqui ele vai fazer isso e vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Movimento 5, tá? Então, só para dar uma clareada melhor aí. Agora deixa eu explicar aqui. Isso aqui é o básico, se você não entendeu, depois procura lá na página que tem uma aula sobre isso. Beleza? Aqui que vem o negócio. Como é que você vai identificar uma perna 1? Que é o que a maioria das pessoas tem dúvida. Pô, mas beleza, eu entendi, mas não sei traçar a perna. Como é que funciona? Isso aqui tem no curso, cara. Isso aqui é a aula do curso, tá? Então, aproveite. Aqui, ó, a gente tinha um LTB. Vou traçar mais fino pra ficar melhor. A gente tinha aqui... Caralho, viado. Vou apagar aqui. Ui. Que é isso aqui? Ferramenta é essa? Aqui. A gente tinha aqui um LTB, certo? Nesse ponto aqui, que a LTB foi rompida, acontece a nossa primeira perna, a perna que deu impulso à troca de tendência. Só que aqui foi um impulso muito grande, por quê? Porque aqui são velas de 15 minutos. Então esse movimento aqui aconteceu por dias. Então você tem que ficar esperto. Qual é o negócio aqui? Assim que aconteceu esse rompimento, ó, beleza, rompeu aqui nesse ponto. Então a gente ia traçar o nosso ponto zero aqui embaixo, né, ponto zero, e o nosso 100% a gente ia acompanhando aqui. Chegou aqui, beleza, aí ele começou a retrair, e a nossa zona de 50 em teoria estaria aqui embaixo. Ó. Então não chegou a nossa zona, né? Ele continuou subindo. Passou um pouco, ele congestionou aqui e tal, foi indo, e o 100% ficou aqui, ó, que é esse ponto aqui, tá vendo? Então a nossa perna de Fibo, deixa eu apagar esses extras aqui. A nossa perna da Fibo ficou assim, ponto 0, ponto 100. E automaticamente o 50% vai dar bem aqui, ó. Exatamente nessa zona aqui, daqui a pouco nós vamos traçar para você enxergar. Então no movimento maior tem uma possível correção de preço, onde ele veio, fez a perna 1, né? Perna A, lembra? Perna A. Aqui, nesse ponto aqui, foi onde fez a perna B. Então o nosso possível ponto de reversão vai ser aqui, ó, ponto C. E depois do ponto C, ela vai tentar romper
e buscar um possível ponto D, e aí vai acontecendo. Perna 1, 2, 3. Tá? O que é que a gente pode levar em consideração aqui? Tá, é simples assim, porém não, na prática não vai ser. Por quê? Tem muitas coisas que você pode levar em consideração para melhorar a sua assertividade, tá? Então vou traçar aqui para você enxergar melhor. Minimizar aqui. Onde é que eu paro essa porra aqui? Deixa eu ver. Close. Ok. Olha só que lindo, velho. Puta que pariu, podia ter pego. A operação que vocês viram aí no Instagram, basicamente aconteceu aqui, ó. Eu percebi que aconteceu uma notícia, nesse ponto aqui, uma mini notícia, explicou pra caralho e tal. E aqui, ó, foi uma notícia que saiu no dólar, onde deu um gap e aconteceu uma queda muito forte. Então o que acontece? Acaba sendo um movimento de retração. Ele vai ter que retrair isso aqui em alguma hora. Porém, ao mesmo tempo, isso aqui é um movimento de força. E na minha tendência maior, esse movimento aqui é um movimento de correção para pegar força. E a zona de 50 estava aqui embaixo. O que é que eu levei em consideração? Nesse ponto, é uma vela de força, certo? É uma vela de força. E aqui, onde a vela de força veio tocar, ó, é exatamente... Olha como é que eu tracei, ó. Tendência de alta, eu vou traçar de baixo, que é onde eu está 100%, para o ponto zero, lembra? Ó, se você for levar em consideração, ó, a região... Eita porra. Aqui. A região de 50%... Vou até trocar a cor aqui para vocês enxergarem melhor. A região de 50% tá dando exatamente no lugar onde é que deu um pico de vela. Aqui, peraí. Deixa eu botar no pavio. Vou gostar dessa no pavio. A região aqui de 50%, ó, foi exatamente onde é que o pavio tocou. Então me indica o quê? Ou ele iria fazer uma possível vela de força, acompanhando a tendência, ou ele ia voltar a testar, acumular aqui, porque isso aqui tem muito tempo, e voltar a subir. Então o que aconteceu? Eu apostei numa possível retração dessa vela aqui. Por quê? Essa vela aqui me indicou bastante força. E quando acontece uma notícia, o mercado tende a acompanhar um pouco essa força com o tempo. Então o que acontece? Beleza, tracei. Eu sei que a minha Fibonacci principal ela está em alta. Então ela rompeu esse movimento aqui, está em alta, vai fazer uma correção no 50 e depois tentar buscar aqui essa projeção de 161.8. Só que eu duvido que vai chegar lá. Enfim, aí eu reparei que aqui estava tendo uma vela de força. O que eu fiz? Eu fui lá, tracei aqui minha Fibonacci ao contrário, ó. Tendência de baixa. Vou até traçar de novo para vocês verem. Tendência de baixa, o que eu faço? Zona de 100%, que foi esse pico aqui da notícia. Ponto zero, que foi onde deu a partida da notícia. Aqui que aconteceu. O que é que eu fiz? Quando o preço voltou, que ele recuperou todo esse movimento da notícia, eu deixei uma ordem pendente aqui no 50%. Por que eu deixei a ordem pendente aqui? Porque estava esse acúmulo de preço aqui. Tá vendo? Lembrando, são velas de 15 minutos. Eu estava acompanhando ali no outro gráfico, ali na outra tela, em 5 minutos, estava vendo os padrões que aconteciam. Então, deixei a ordem pendente. Assim que tocou, ela despencou. E eu deixei o stop aqui em cima, ó, que é um stop curto de 5%, mas para chegar lá ele tinha que romper isso aqui tudo, ó. Então, ó, ele despencou. E aí, assim que ele tava fazendo essas velas aqui, eu fui acompanhando. Por quê? Eu fui acompanhando aqui em 5 minutos, ó. Olha que lindo. Eu dei minha ordem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. E meu stop estava aqui em cima. Ele tinha, para chegar no meu stop, ele tinha que romper essa zona inteira aqui, ó. Inteira. Então, ele veio, deu uma esticadinha, depois ele caiu, deu uma esticadinha, desceu. Quando ele desceu aqui, eu já deixei meu stop aqui por quase 0 a 0. Se vocês que acompanham lá no Instagram, vocês sabem o que eu tô falando. Daqui, caiu, ó. Despencou. Quando chegou aqui, eu fui descendo, aí o resto vocês sabem. Qual o ponto aqui que eu quero chegar? Por mais que a tendência maior tá de alta, se você encontra esse tipo de movimento aqui muito forte, de queda, acompanhando notícia, você pode surfar esses movimentos também. A Fibonacci vai servir exatamente para isso. Ela vai te dar um ponto onde vai acontecer uma possível reversão. Então, já que no caso aqui no Forex da IQ, e opções binárias também, viu? Principalmente opções binárias. O movimento acaba sendo muito rápido, M5 e tal, você consegue surfar isso muito fácil.
Qualquer movimento aqui já é o suficiente para você ganhar. Então, no caso aqui, no Forex, eu precisei... Deixa eu ativar aqui o bichinho. No Forex, eu precisei de tempo pra caralho para conseguir pegar essa movimentação aqui. Só que na IQ, no lance de opções binárias, cara, você só precisava disso aqui, ó. Tem duas formas de operar aqui. Eu já vou dar um bônus aqui, foda-se. Tem duas formas de operar. Ou você dá uma entrada assim que toca na zona de 50, porque ela está acumulada. Tá? Assim que toca, você teria pegado o win aqui. Ou você espera acontecer uma vela vermelha, um padrão de candle aqui, e entra assim que romper a mínima dele. Então aqui você teria pego um win tranquilo também, ó. Em opções. Eu até pensei em abrir outra aba para pegar em opções. Então, se você opera Forex ou opções binárias, a Fibonacci bem traçada pode ser a ferramenta que vai te dar total, assim, total segurança nas suas ordens, tá? Então, é muito importante aprender a usar isso aqui. Eu ia aprofundar mais aqui, falar um bocado de coisa, só que esse vídeo já tá enorme, então você já sabe, né? Então, tamo junto. Dá uma estudada nisso aqui. Se você não entendeu muito bem, vai no canal do YouTube. Eu não sei onde é que eu postei esse vídeo aqui, né? Mas no canal do YouTube tem lá uma aula sobre... Se você tá no YouTube, vai ter um cardzinho aqui. Uma aula sobre Fibonacci,